Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula número 6 de arte e hoje nós vamos abordar das páginas 27 a 32. O assunto da aula de hoje é o teatro barroco. Na aula passada, nós falamos sobre o maquinário teatral, tá pessoal? Já vou voltar nesse assunto aí, só um panorama rápido. Objetivos da aula: compreender então a comédia dell'arte e o teatro popular, conhecer elementos do balé de corte, reconhecer como foi o balé comique de la Reine e o baile de máscaras. Bom, vamos voltar aqui. Então, na página 25, vocês observaram que está mostrando esse espaço, né, que é um teatro público de ópera, né, que se chama Teatro Regio de Parma, que fica na Itália. Essa foto aqui de 2001. Bom, então, quando nós falamos na sofisticação do maquinário teatral, uma coisa que marcou bastante para o desenvolvimento, então, dos teatros foram, na verdade, as óperas. Então, as óperas, elas acabaram contribuindo muito para o desenvolvimento do maquinário de palco no período barroco. Os cenários, eles simulavam o tridimensional, né? Possuíam, então, 3 dimensões e representavam o espaço que era idealizado pelo autor da obra. E aí também surgiram a utilização de vários painéis e isso acabou, então, oferecendo uma perspectiva que fazia os espectadores se sentirem dentro, então, de uma história contada, né? E essa forma de conseguir mostrar esse cenário, abordando então elementos próprios que estavam dentro, né, do enredo, né, daquilo que o dramaturgo escrevia, ou que faziam mostrar o esplendor de uma apresentação, seja de ópera, de orquestra, enfim, era isso que despertava então cada vez mais admiração e, de certa forma, fazia com que eles estivessem desenvolvendo cada vez mais essa questão, então, do maquinário teatral. Bom, então hoje, como o nosso tema é teatro, né, nós precisamos só relembrar que o teatro barroco, ele ainda seguia a estrutura do teatro italiano, que era em formato de ferradura, certo? Então, formato de ferradura é um semicírculo. E aí tinha plateia, camarotes laterais e também um palco ali na frente. E essa nova maquinária de palco, ela tinha muito mais possibilidades que aquelas que pertenceram à Renascença. Então, essa maquinária do Barroco, né? O Barroco ele vem depois do Renascimento. Ele então acabou se desenvolvendo mais do que todas as estruturas que foram concebidas no período do Renascimento. Aí o grande cenógrafo do Barroco foi o Giacomo Torelli, tá? Então, para que o cenário pudesse ser modificado bem rapidinho, ele criou aí um sistema de alavancas e contrapesos, que era uma forma, né? Na verdade, assim, um artefato ali, um maquinário que desenvolvia essa capacidade, essa agilidade de estar abrindo suportes ali aos sapões, onde os cenários podiam ser escondidos, suspensos, né, levantados, enfim. Então, isso já começou a ser pensado e a preocupação ficou cada vez maior para que o espaço cênico pudesse ser um grande espaço, né? Pudesse ser algo assim muito surreal, muito rápido, enfim. Então, nesse período, o espaço cênico ele deixou de ser usado apenas horizontalmente, tá, pessoal? Quando o barroco começa a dominar a questão do teatro. Então, ele já começa a se ampliar. Aí, o uso de alçapões e cenários suspensos, como eu falei para vocês, acima do palco, permitiu então a criação de cenas que se passavam no céu ou no inferno, né? Que daí eles queriam subir alguma coisa dizendo que era essa metáfora do céu ou para baixo como se fosse inferno. É mais ou menos nesse pensamento. Então, assim como eles colocaram artefatos como escadas complexas ali, sacadas e também arcos, né? E a imaginação dos autores com certeza dominava a cena e se materializava em máquinas voadoras, nuvens que carregavam cantores no alto do palco,
ondas marinhas, além de todo tipo de elementos como névoa, fumaça e fogo. Então, em 3 atos, né, cerca de 15 cenários eram representados, como ruas, praças, portos, jardins, grutas, escadas, salões e todo tipo de interiores. Então, foi bem interessante como eles conseguiram desenvolver essa parte aí do maquinário teatral. Nós precisamos só relembrar isso porque nós já vamos entrar aqui na dramaturgia que fez parte do barroco, certo? Que são as obras teatrais. Bom, então vamos iniciar aqui. Na página 27, vocês podem me acompanhar, já começam explicações e textos ali sobre a dramaturgia no barroco, e é interessante que vocês estejam lendo para se aprofundarem até pela questão da nossa avaliação, tá, pessoal? Mas eu vou dar um panorama aqui mais resumido para vocês. Então, o período barroco é um daqueles momentos históricos ali em que existe uma abundância e riqueza na arte teatral. Tá? Isso foi assim bastante notado no período do barroco. Então, no Brasil, enquanto o teatro era um recurso ainda bem pedagógico, né, as pessoas utilizavam lá, por exemplo, no início, lá em 1600, na catequização jesuíta, em outros países, né, a arte dramática atingia níveis de genialidade, como exemplo do teatro kabuki, que florescia lá no Japão, e o teatro elisabetano, que é aquele teatro de Shakespeare, né, que estava lá nascendo em Londres e ganhando total destaque. Então, com peças do Shakespeare, do Ben Jonson e outros dramaturgos, né. Teatro elisabetano, nós já falamos sobre ele. Era uma forma de teatro muito amplo, muito, na verdade, democrático, possibilitava que várias pessoas tivessem acesso de todas as classes sociais, então foi um marco, né, nesse quesito da dramaturgia. Então, nessa mesma época do período barroco, a Espanha vivia o sigilo de ouro, né, o século de ouro aí, na verdade, o siglo de ouro, perdão, pessoal, o século de ouro do teatro, com as peças de Lope de Vega e Calderón de la Barca. Bom, na Itália, o que estava acontecendo era que o teatro popular e itinerante, né, o teatro popular é aquele que vai às ruas, ele estava crescendo, e popular e itinerante, quer dizer que vai às ruas e viaja, né, de cidade em cidade, se apresentando, então, em vários lugares, várias regiões diferentes. A chamada comédia dell'arte, que nós já vamos falar sobre ela. Então, no período barroco, assim como nas artes visuais, na música, a expressão teatral ela ganhou um destaque muito grande, caracterizando então o teatro aí sem preocupação com equilíbrio, com essas questões de rigor, era muito livre, né? Então daí existia também o uso de uma linguagem bem inventiva, né? Que buscava metáforas aí ousadas e adjetivos muito, às vezes, insólitos, enfim, e a total desobediência a regras e espaços temporais, em que, no caso, algumas cenas se passam no interior de um mosteiro europeu e na cena seguinte o herói está em cima de uma areia, de uma praia africana. Então, são cenas que elas pulam de um lugar para outro, assim, numa rapidez enorme, e a imaginação deles nessa época era muito grande. Então existia uma abundância de cenas feitas com efeitos muito interessantes, efeitos espetaculares, que envolviam essa ideia de magia, de duelo e fantasias. Então nós temos aqui um destaque muito grande do período barroco para a dramaturgia, ou seja, para o teatro, obras teatrais. Então essas características aqui, elas são encontradas, né, em peças de teatro de diferentes países europeus, como nos dramas barroco na Espanha, né? E a Espanha, ela tem uma grandiosidade na força da poesia. Então, em 1625, o autor teatral Calderón de la Barca, né, espanhol, que nasceu em 1600 e faleceu em 1681, foi um dos autores que se destacou bastante, certo? Na Europa, então, aí na Espanha, com este autor, o Calderón de la Barca.
Bom, vamos falar um pouco aí sobre o teatro popular e a comédia dell'arte, tá, pessoal? Que são dois elementos que marcam esse período do Barroco. Então, durante o século XVII, aí, diversas companhias itinerantes do teatro popular, nós sabemos que itinerantes são aqueles que viajam pelo país, certo? Então, eles saíam em cima de carroças e se apresentavam em cenários que eram montados nas ruas e nas praças, né? Então, muitas vezes eles acabavam utilizando aí como palco o próprio transporte que eles utilizavam. Era bem assim, aquela ideia de junção, de unir o útil ao agradável, né? Que vocês já ouviram falar essa expressão aí. Então eles acabavam aproveitando aquilo que eles estavam, né, utilizando, no caso as carroças, e era uma forma também de transformar em palco, já que as apresentações ocorriam nas ruas, né? E eram levadas para vários lugares. Então, a comédia dell'arte foi um dos gêneros aí de maior sucesso do teatro popular, certo, pessoal? Não esqueçam que isso aqui é conteúdo de vestibular, tá? Então, comédia dell'arte, um dos gêneros que de maior sucesso, então, do teatro popular. Isso acontece em virtude da qualidade do jogo cênico, que é baseado em improviso, certo? Improviso é quando você chega e vai criando um texto, um enredo, sem ter algo planejado, então acontece espontaneamente na hora. E um domínio também completo aí dos meios de expressão artística do corpo. Né, os atores eram muito soltos, muito livres e tinham esse improviso até na questão corporal, na questão expressiva, no gestual. Então, parece que eles já eram artistas desde que nasceram. Essa que é a ideia do comédia dell'arte. Os atores, eles são muito envolvidos e são muito, digamos assim, desinibidos, desenvoltos. Então isso, né, a comédia dell'arte acabou influenciando aí a arte dramática em toda a Europa. Né? Surgiu na Itália como contraponto ao teatro da comédia erudita, tá, pessoal? No qual os atores recitavam textos literários em latim, isso na comédia erudita. Já muito, digamos assim, em desuso aí pelo povo, e era fortemente inspirada em figuras como os mimos e os prestidigitadores e impulsionada pelo carnaval. Então, a comédia erudita era uma coisa muito mais clássica, né? Ficava, então, recitando esses textos literários em latim, era muito mais formal, e eles vieram com a comédia dell'arte, que era uma coisa super popular, que era engraçada, que trabalhava esse improviso para levar para as ruas, para levar para todas as pessoas, né? Para poder aproximar o público dessa questão, digamos, a familiaridade com as artes dramáticas, as artes cênicas. Então, eu tenho ali essa ilustração representando principais personagens da comédia dell'arte. Eu tenho a Brighella, eu tenho o Doutor, o Polichinelo, o Pantaleão. São personagens aí que fazem parte de várias apresentações, né, que até hoje são utilizados nesse formato de teatro popular, certo? Teatro de rua, através da comédia dell'arte. Bom, então a comédia dell'arte, né, trouxe à cena a comédia sátira social aí, mesclando conflitos humanos e também a ironia aos costumes dos poderosos, né? Era uma forma de tirar sarro, de ridicularizar, sempre com bom humor, mas por uma boa causa, né? Era uma crítica também à elite, né? Às classes sociais mais abastadas. Então, Ângelo de Pádua, que é apelidado do segundo Rusante, por conta de um personagem camponês que ele criou, é reconhecido aí como o primeiro autor da comédia dell'arte por ter introduzido os tipos dos servos e também os camponeses que falavam o dialeto de Pádua e os patrões que falavam o dialeto veneziano. Então a comédia dell'arte funciona desde então com os personagens fixos, né? Que apresentam características próprias que são já pré-definidas. Bom, entre os tipos mais conhecidos dos personagens, tem um que acho que vocês já ouviram falar, pessoal, que se destaca muito, que é o famoso Arlequim, a Colombina e também o Pierrot. Então, esses três personagens aí, eles fazem papel de serviçais que formam um triângulo amoroso, né?
Outros personagens aí são essenciais aos enredos, né? E eles acabam acrescentando, então, ação, artimanhas, as trapaças e esse ar de comicidade aí, do que é cômico, né? Engraçado. Bom, então tem o Capitão, que é um jovem herói, o Pantaleão, que é um dos patrões, a Isabela e Horácio, filhos dos patrões, médicos oficiais e outros bufões, né? Esses intérpretes, então, eles se especializavam em um dos personagens que interpretavam por toda a sua vida. Era um roteiro pré-estabelecido já, então, ó. A cena da comédia dell'arte, né, que é destacada aqui nessa paisagem italiana, a primeira imagem de cima, mostra, então, esse momento onde eu tenho esses três personagens ali, Arlequim, Colombina e Pierrot. Bom, então, quando os intérpretes aí se especializavam em um dos personagens, eles acabavam levando isso nesse personagem por toda a vida. Aí era uma forma de manter esse personagem cada vez mais desenvolto. Então, assim, eles começavam a se especializar nos trejeitos corporais, nas expressões corporais, nos chamados meneios, que é a forma de mexer o corpo, que é a forma de interpretar fielmente um personagem, né? Vamos supor que é um personagem bem idoso, uma pessoa de idade, então tem que ter aquele. Tem que tentar se colocar no lugar de uma pessoa, né, que tem dificuldades talvez para andar, né, que tem passos mais leves, mais devagar, enfim, e tentar fazer com que isso seja muito próximo do real. Bom, então aí, nesse momento, né, que eles começam a seguir fielmente esses personagens, acabam também se desenvolvendo muito bem e levando muito em conta essas questões dos trejeitos, né, dos truques pré-ensaiados e também de uma série aí de atitudes que acabavam compondo aí o repertório do personagem. E não havia texto nas peças, tá, pessoal? Os atores, eles seguiam um roteiro aí que indicava os pontos principais da trama. Daí tinha a intriga, desenvolvimento e a solução. Era mais ou menos esses pontos principais. Então, eu tenho uma intriga, vou trazer ela para a cena, eu vou desenvolver essa intriga, essa narrativa aí e vou buscar uma solução que é, digamos assim, o grande finale na apresentação, né? O improviso, então, e essa agilidade aí muito grotesca às vezes, né, com os trejeitos corporais marcantes, o repertório de piadas engraçadas e também os truques utilizados pelos atores para desenvolver a cena, marcaram assim fortemente o gênero comédia dell'arte. E isso acabou se perpetuando aí como uma das principais referências para os atores cômicos até os dias de hoje, tá, pessoal? Então, pela atualidade do gênero aí, é muito atual, hoje em dia muitos artistas utilizam o gênero comédia dell'arte, continuam sendo, então, encenadas aí mundo afora, certo? Isso existe até hoje e pensem muito mais desenvolvido. Bom, então tem destaque aqui, ó, pessoal, para, né, alguns elementos que são muito importantes dentro do teatro. Então, vou falar rapidamente aqui. Isso está na página 28, na seção ali Mundo do Trabalho. Então, há vários artistas que trabalham para que uma peça teatral aconteça, né? Além do dramaturgo, que é aquela pessoa que é o autor do texto teatral, a pessoa que escreve os textos teatrais, existem outros profissionais aí de diferentes áreas que são igualmente importantes no desenvolvimento dessa linguagem. Então, vamos falar assim de forma mais direta, sem criação em grupo não existe peça teatral, tá? Então, cada um dos artistas que são coordenados aí pelo diretor, pelo encenador, tem uma função específica, né? Eles desenvolvem uma criação na área específica e todos colaboram de uma forma assim única, né? Todos colaboram aí com uma importância igual para a montagem da peça. Então, nós temos aqui destaque para o ator, que é aquele que interpreta um personagem de uma peça, dramaturgo é quem cria o texto de uma peça, figurinista, quem cria roupas para os atores usarem, que são condizentes aí com o nível social e a personalidade dos personagens da peça. Cenógrafo é quem cria a ambientação e o mobiliário da peça, tá, pessoal? Sonoplasta aí é quem cria as músicas e também os efeitos sonoros. Iluminador, quem cria os efeitos de luz. Maquiador faz a maquiagem dos personagens, né, dos atores.
lógico, condizente aí com a personalidade desses personagens. E o diretor encenador é quem cria a linguagem e o estilo da peça, além de comandar aí todos os técnicos e também os artistas de montagem, certo? Nesta imagem que nós temos do lado esquerdo, tem ali os personagens mascarados, né? Capitão, Pantaleão, Polichinelo, Doutor, Arlequim, Briguela e Tartaglia, que são esses principais personagens aí da comédia dell'arte, que vem lá, né, do passado aí, do período barroco. Bom, máscara da comédia dell'arte. Muito utilizada essa máscara aqui, ó, pessoal, que vocês já devem ter visto em filmes antigos aí, que remetem então a essa época aí de 1600, 1700, né? Na página 29 tem uma proposta para fazer essa máscara usando cola branca, jornal, tesoura, bexiga e fita adesiva, que é a famosa máscara de papel machê. É muito legal, pessoal, tá? Eu pretendo retornar para fazer essa atividade com vocês em outro momento, né? Hoje não vai dar porque a gente tem conteúdo de avaliação aí para retomar. Mas fica aqui a ideia, né, e o exemplo dessa máscara da comédia dell'arte, que é super interessante e foi muito importante também, é muito importante dentro das apresentações, certo? Bom, aqui já mudando de assunto, mas ainda no mesmo tema, né, pessoal, que é a arte de fazer rir. O que acontece aqui? Nós temos a imagem de Chaplin, né, do filme O Circo de 1928. Bom, então a arte de fazer rir, ela pode ser encontrada em referências de 4.000 anos atrás no Egito Antigo, na Grécia Antiga, com os chamados sátiros. Em Roma, na China, com os Lubier, que são as figuras cômicas presentes nas diferentes dinastias. É inegável aí que tanto os bufões e os bobos da corte da Idade Média, quanto os artistas da comédia dell'arte, eles contribuíram para a valorização de um personagem atualmente presente em circos, peças e filmes, o famoso palhaço, certo? Então, o termo palhaço, ele vem aí do italiano e quer dizer palha. O que quer dizer isso? Paglia, certo? Do italiano paglia, material usado para fazer o revestimento de colchões e as roupas desses personagens. A palavra inglesa clown, que na origem significa camponês, também faz menção ao palhaço atual. Então, né, tem esse termo aí explicando do material usado para fazer as roupas, né, que tem a ver com o palhaço, por ele usar várias cores, às vezes que não combina, tudo colorido, pedaços de coisas, de tecidos, enfim. Então, os palhaços, eles se expressam aí por meio do corpo, com muitos trejeitos, aquelas quedas, os truques que eles dão, e também eles acabam se envolvendo em situações engraçadas, né? Tentando aí tirar proveito da situação, seja de forma ingênua, né? Então, eles usam roupas características, o rosto é pintado com... ele pode ser pintado ou ele pode usar uma máscara, né? Nem que seja apenas um nariz ali de palhaço que todo mundo conhece, que é considerada a menor máscara do mundo, certo, pessoal? Então, essa forma de interpretar aí um tipo único influenciou certamente aí os gênios da arte que surgiram no último século, como, por exemplo, este personagem que nós temos em destaque, o Charlie Chaplin, outros personagens, outros artistas, na verdade, Jack Stott, o Gordo e o Magro. Então, no Brasil, destacam-se aí os palhaços de circo, como o Carequinha e outros que rumaram para o audiovisual, né, para a tela da televisão aí, como os Trapalhões, né, nós temos lá o Didi, enfim, os outros personagens. Bem, balé da corte, tá, pessoal? Balé de corte. Então, desde o Renascimento aí, a partir do fim do século XVI, a França criou uma forma de teatro voltada à corte e também à alta sociedade, que se chama, então, o balé de corte ou o balé de cour, né? Que é o termo em francês. Que tinha aí como base uma ação dramática que unia algumas artes, como, por exemplo, poesia, a música, a encenação e especialmente a dança. Então, os movimentos encenados aí homenageavam toda aquela pompa da corte e utilizavam figuras geométricas como círculos, quadrados, losangos, retângulos, nas composições coreográficas do período. Então, durante o período barroco, aí a dança foi a principal expressão artística da corte na Itália e na França, certo, pessoal? E aqui nós temos destaque, né? Uma cena mostrando esse balé de corte,
como ele era, né? As pessoas ficavam todas em volta observando a pessoa se apresentando e com muito glamour ali, digamos que era uma coisa da mais altíssima sociedade, né? Vamos ali, pessoal, avançar para o balé cômico, certo? Então ele se chama assim, Ballet Comique de la Reine, tá? Ele foi encenado em 1581 para brilhantar em uma festa de casamento que, na verdade, que foi encomendada pela corte de Catarina de Médici, tá, pessoal? Foi mãe do rei Henrique III da França e é considerado, então, o primeiro balé de corte mais conhecido, certo? Esse balé aí acabou reunindo músicos, bailarinos e atores que acabavam recitando aí a lenda de Circe, que é um personagem lá do livro de Odisseia de Homero, e durou mais de 5 horas. Então, em alguns momentos, as danças elas eram livres, improvisadas e usavam então recursos de mímica e também acrobacias, né? Então esse formato de balé constituiu o primeiro corpo de baile da história da dança, certo? Vamos aqui para o baile de máscaras. Em meio então a coreografias aí com as características muito burlescas, né, muito mitológicas do balé de corte, eram feitas apresentações nas quais desfilavam animais, como elefantes e camelos, e também balés em que os bailarinos usavam máscaras para esconder sua face, interpretar personagens e adornar o imaginário dos espetáculos de então. Então, o uso de máscaras, né, influenciado aí pelo teatro e pelas danças chinesas, também se perpetuou contagiando festas de carnaval em Veneza e no Brasil. Então, nós temos aqui, né, uma representação deste evento, um grande evento, um baile de máscaras. Bom, temos atividades, pessoal, na página 32, vocês já realizaram na aula passada o exercício 1 e 2, lembram? Que tinha a ver com as características da música barroca e com a ópera. Hoje vocês precisam fazer o exercício 3 e 4, nessa mesma página aqui, 32, que é sobre a comédia dell'arte, ok? Quem não fez ainda, nem o exercício 1 nem o 2, então já aproveita e esteja fazendo, certo, pessoal? O arquivo em PDF com a revisão eu vou enviar para vocês e são questões que vão ajudar, então, a direcionar os estudos aí para a avaliação, ok? Qualquer dúvida, pessoal, me chamem. No mais, tudo de bom. Obrigada, até a próxima aula. Nossa avaliação vai ocorrer segunda-feira, ok? Só esse lembrete.